Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Gomes, sou professora. Atualmente trabalho na Gerência de Educação Especial da Prefeitura do Recife e no nosso seminário online, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, um olhar pedagógico, nós vamos conversar um pouco sobre o direito da pessoa com transtorno do espectro autista. A nossa base é a partir da legislação vigente que trata do assunto. Para iniciarmos o nosso estudo, é necessário nós retornarmos para o ano de 1988, quando foi promulgada a Constituição da República. Em seu artigo 205, já há o destaque para o direito de todos à educação, como dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Este grifo é importante e necessário, pois, quando falamos em educação, nós falamos num conceito mais amplo, e a educação deve ser garantida visando o pleno desenvolvimento. Porém, quando ainda falando sobre o pleno desenvolvimento da pessoa, dos sujeitos que viviam naquela época e que tinham direito à educação, nós precisamos adentrar no contexto social onde se encontravam as pessoas com deficiência. No final do século XIX, até a década de 1940, existia uma política de exclusão, onde as pessoas com deficiência ou com transtornos eram tratadas como pessoas amaldiçoadas, como pessoas que não eram aceitas pela sociedade, pessoas indesejáveis. A partir do século XX, tem uma pequena modificação e a política que era de exclusão passa a ser uma política de segregação. As pessoas começam a ser colocadas na sociedade, porém ainda assim segregadas, em espaços específicos, em locais específicos, onde ficava claro a segregação e ficava claro a separação dessas pessoas diante da sociedade. Na década de 50 até a década de 80, nós iniciamos uma política de integração, onde as pessoas com deficiência passaram a ser mais integradas na sociedade, a sociedade passou a ser mais receptiva a essas pessoas e essas pessoas começaram a ter mais voz e vez. Porém, durante todo esse período, nós podemos perceber que a sociedade ela exigia uma adaptação das pessoas com deficiência, das pessoas com transtornos ao meio social. Não era a sociedade que se adaptava para receber essas pessoas, mas sim as pessoas eram obrigadas a se adaptar ao meio social para que elas pudessem ter os seus direitos garantidos. Neste sentido, nós começamos a adentrar mais na legislação específica e nós encontramos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no seu artigo 55 garante que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos, termos utilizados na época, na rede regular de ensino. Então, nós temos uma Constituição Federal que garante o direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Ela é reforçada pelo direito de educação à criança e ao adolescente, a partir do Estatuto, o ECA, de 1990, e ele reforça o direito à educação, independente da criança ou do adolescente possuir ou não uma comorbidade, uma deficiência, é garantido a ele o direito à educação. Dando continuidade, nós podemos encontrar, no ano de 1994, uma política nacional de educação especial que trata da integração institucional e o acesso às pessoas com deficiência, com condutas típicas ou altas habilidades. Quando nós falamos de integração institucional, é porque anteriormente a essa política não se existia nenhum método, nenhuma estratégia, nenhuma atividade que pensava na educação dessas pessoas com deficiência, com condutas típicas ou com altas habilidades. O objetivo dessa política é promover a integração institucional, fazer com que essas pessoas tenham a instrução, fazer com que essas pessoas sejam instruídas
nos ambientes escolares. Porém, o acesso a essas pessoas, ele é restrito. Um acesso restrito porque nós podemos perceber nessa frase destacada da política que as pessoas que poderiam ter acesso à educação seriam as pessoas que possuíssem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas no ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Nós sabemos que as pessoas com transtorno do espectro autista, também com as pessoas com deficiência, elas possuem especificidades. Então, quando eu falo de uma política nacional de educação especial, quando eu falo de uma integração institucional e eu restringo o acesso a essas pessoas, como fazer com que essas pessoas tenham acesso à educação se a própria permanência delas está restrita às condições de acompanhar e desenvolver as atividades no mesmo ritmo que os alunos ditos normais, sabendo nós que nós temos diversos alunos que possuem ou não deficiência e possuem formas de aprendizagem e estratégias de aprendizagem diferentes. Também nessa política é destacado o público-alvo de educação especial, que são as pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, motora, as pessoas que possuem condutas típicas e também as pessoas que possuem altas habilidades. Quando nós falamos de condutas típicas, nós falamos de transtornos do neurodesenvolvimento, que são próprios de pessoas que não possuem deficiência em si, mas que possuem algum transtorno, algum tipo de restrição, algum tipo de dificuldade de interação com as outras pessoas. Porém, quando a gente fala de condutas típicas, a gente percebe que essa expressão ela é muito ampla e ela não define diretamente quem são esses sujeitos, além dos sujeitos que possuem altas habilidades. Mais à frente, nós temos em 2008 uma nova política, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A criação dessa política ela se dá também diante de um contexto social de que nós começamos a perceber a educação como base para o desenvolvimento de todos e perceber também que a educação especial, que era uma modalidade de ensino, ela precisa ser vista com uma perspectiva inclusiva, onde esses sujeitos precisam estar inclusos na sociedade e a sociedade precisa também fazer com que esses sujeitos sejam inseridos. A sociedade precisa se adaptar a esses sujeitos, não como nós vimos anteriormente, que os sujeitos eles precisavam se adaptar à sociedade. Nesta política, ela trata exatamente do acesso, da participação e da aprendizagem dos estudantes nas escolas regulares. Ela orienta os sistemas de ensino a promoverem respostas às necessidades educacionais desses alunos. Ela deixa de ser uma política que trata apenas do direito e passa a ser uma política que orienta os sistemas a promover respostas a essas necessidades, as necessidades dos estudantes. Que estudantes nós estamos falando? Quem é o público-alvo da educação especial que é trazido na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008? São as pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, deficiência múltipla, as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, que aí eles deixam de utilizar o termo condutas típicas, que é uma expressão muito ampla, e começam a utilizar o termo transtornos globais do desenvolvimento. E o que são esses transtornos? São transtornos que interferem na interação social, na comunicação, no comportamento, como se dá o comportamento desse sujeito. Então, esses transtornos eles acabam sendo mais amplos, além das pessoas com altas habilidades e superdotação, que também são público-alvo da educação especial e que são trazidas nessa política no intuito de apresentar
quem são os sujeitos que têm o direito a essa educação especial e que a sociedade precisa estar preparada para atendê-los. Quando a gente fala de TGD, a gente entra num ponto que hoje em dia a gente ainda tem muito essa discussão entre a questão médica e a questão educacional, o pedagógico e o clínico, sobre quais são os tipos de transtorno e como classificá-los. Nós temos o DSM-4, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, feito pela Sociedade de Psicologia. Esse manual ele traz detalhadamente quais são os transtornos gerais do desenvolvimento que são elencados como público-alvo da educação especial. São eles: transtorno autista, transtorno de Rett, transtorno de Asperger, transtorno desintegrativo da infância e os transtornos globais do desenvolvimento sem especificação. Então, quando nós, em 2008, falávamos de TGD, nós abrangíamos todos esses transtornos de uma forma muito direta, porém muito ampla. Ainda assim, nós saíamos do termo condutas típicas, começamos a utilizar o termo transtorno do desenvolvimento, mas ainda assim é uma forma muito ampla de justificar e de classificar as pessoas diante das suas realidades, diante das suas dificuldades em relação à interação, em relação à comunicação, em relação a alguns tipos de comportamento. Dando continuidade à nossa conversa, nós só fazendo memória do que a gente já viu, nós já vimos na Constituição de 88, quando ela fala do direito à educação de todos, garantindo o pleno desenvolvimento. Nós falamos também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós falamos sobre o Plano Nacional de Educação Especial. Então, quando a gente falamos também sobre o Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, então, toda a sociedade, ela converge para que seja feita da melhor forma a educação de pessoas com deficiência, de pessoas com transtornos, de pessoas com altas habilidades. Quando a gente fala de toda essa preparação política, de toda essa preparação da sociedade, que infelizmente ainda hoje, culturalmente falando, nós não estamos tão preparados, mas nós já tivemos um aporte teórico que nos deu base para nós chegarmos hoje no que nós temos em relação à legislação, no que nós falamos em relação ao direito desses sujeitos. Nós, em 2012, temos a promulgação da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que é conhecida também como a Lei Berenice Piana. Essa política, ela vem dar um grande diferencial na garantia dos direitos da pessoa com TEA. Por quê? Porque é exatamente uma lei específica que trata detalhadamente sobre o direito dessas pessoas e que garante ou tenta garantir a equidade que é necessária na nossa sociedade hoje. O que também nos traz a República, a Constituição, né, da República, quando nos trata iguais perante a lei, quando diz que todos nós somos iguais. Então, quando a gente tem uma política específica de uma temática, ela reforça a necessidade da garantia dos direitos. Então, no artigo 1º dessa política nacional, ele traz já de destaque que, a partir deste momento, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O artigo ele é muito claro e a política também é muito clara quando ele declara a pessoa que possui o transtorno do espectro autista como uma pessoa com deficiência diante de todos os efeitos legais de legislação que nós temos para que os direitos dessa pessoa sejam garantidos.
Quando a gente fala em relação a direitos, nós falamos em relação ao direito à saúde, no que tange o diagnóstico precoce, o tratamento, as terapias e a medicação oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Nós falamos do direito à educação, nós falamos do direito à proteção social, do direito também ao trabalho, do direito à igualdade de oportunidades. Então, quando essa política ela é promulgada, ela detalha e ela explicita, diante da peculiaridade das pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, quais são os direitos que devem ser garantidos e como esses direitos devem ser garantidos. Dando continuidade a essa política, nós fizemos a ressalva em 3 pontos que nós achamos muito pertinentes se discutir e se refletir sobre. O primeiro desses pontos é em relação ao apoio. No artigo 3º, no parágrafo único, é claro a necessidade do apoio, né, do acompanhante especializado, tendo em vista uma comprovada necessidade. Como é que está escrito, né, no artigo? Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a um acompanhante especializado. Esse parágrafo é muito claro porque nós precisamos entender que, diante das especificidades do autismo, diante das especificidades desse espectro, existem pessoas que precisam desse acompanhamento mais direcionado e existem pessoas que têm mais autonomia. Então, quando ele fala aqui em caso de comprovada necessidade, realmente são casos que, se é comprovado, é um pouco redundante, mas é exatamente isso, né? Se é realmente comprovado a necessidade de ter um acompanhante especializado, é garantido, né? Deve ser garantido a essa pessoa, a essa criança, a esse adolescente, esse adulto, este acompanhante especializado. Ter esse acompanhante especializado e ter um acompanhamento especializado. O segundo ponto que nós queremos destacar, além do apoio, é a prioridade, que também no artigo 1º, em seu parágrafo 3º, ele destaca que os estabelecimentos públicos e privados, eles poderão valer-se da fita quebra-cabeça, que é uma fita, o marco, né, do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista. Nós sabemos hoje que nós tínhamos uma lei específica sobre a prioridade, né, nos atendimentos públicos e privados. Então, a pessoa com deficiência, no caso, porque ela passa a ser vista como deficiência, mas a pessoa com transtorno do espectro autista, ela também passa a ter prioridade nos estabelecimentos públicos e privados. A partir do momento também que ela é vista como pessoa com deficiência para os efeitos legais, então ela também vai ter direito a ser atendida prioritariamente. Mais um ponto em destaque, que é muito importante quando nós falamos em educação, deu um pequeno problema aqui, mas vamos continuar, é a questão da matrícula escolar, que é um ponto bem delicado que nós ainda infelizmente passamos hoje, que é sobre a recusa da matrícula. E essa política ela é muito clara e como ela tem força, né, de legislação, ela é também, sendo garantido o direito, ela traz que o gestor ou autoridade competente, né, escolar, que recusar a matrícula de um aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, nós, diante do que nós fomos construindo nessa pequena conversa, né, nesse pequeno diálogo, do que a gente foi fazendo memória em relação à legislação, em relação a tudo que a gente viu em relação à educação, é muito válido nós termos um artigo especificamente falando sobre a matrícula, porque nós podemos perceber a real necessidade de
se destacar que a recusa da matrícula ela vai ocasionar uma punição. Infelizmente, muitas vezes no Brasil, nós precisamos ter essa postura para que nós possamos ter mudanças de paradigmas. Mas o que nós quisemos trazer neste caso é que, em hipótese alguma, pode-se negar matrícula de estudantes, ou com transtorno do espectro autista, ou crianças com deficiência. A matrícula não pode ser negada, porque a educação é um direito de todos, é um dever do Estado. E também nós não podemos negar a educação, tendo em vista que nós temos uma Constituição, que nós temos um Estatuto da Criança e Adolescente, que nós temos uma lei federal que garante a educação para esses estudantes, em específico, estudantes com deficiência, estudantes com transtorno do espectro autista. Diante do que a gente foi vendo, diante do que a gente foi discutindo, a gente entra e a gente já encerrando um pouco, né? Já nos preparando para encerrar a nossa conversa, nós iremos ver de uma forma também muito sucinta, como vocês perceberam. Nós passamos, né, de uma forma bem sucinta em relação às legislações, mas foi uma construção também histórica de como foi esse processo em relação ao direito da pessoa com o transtorno do espectro autista. A gente já viu, né? A gente acabou de ver que existe uma lei específica, que existe uma lei que trata diretamente sobre uma política, na verdade, né, de proteção. E, além disso, nós iremos entrar agora na Lei Brasileira de Inclusão, que essa Lei Brasileira de Inclusão, ela trata especificamente sobre, ela institui, na verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência no nosso país. Então, isso é um grande marco e tem uma grande valia também, é de suma importância para nós, porque nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nós também temos uma lei brasileira da inclusão, né? Uma lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Nós deixamos muito amarrado em relação aos direitos, em relação aos deveres também do Estado, em relação aos direitos dessas pessoas que sofreram por tanto tempo e agora nós temos de uma forma muito clara quais os direitos e daqui a pouquinho a gente vai dar uma lida em relação a um artigo que assegura certos tipos de direito e que se nós pudermos comparar, se nós formos comparar o que foi trazido na Constituição de 88, que foi trazido no Estatuto da Criança e do Adolescente e tudo que nós perpassamos durante esta conversa, nós percebemos o quanto nós avançamos em relação aos direitos das pessoas com deficiência. E essa lei, ela é destinada, né, ela foi criada para assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Quando a gente retorna um pouquinho para 1988, quando a gente fala da nossa Constituição Federal, que nós observamos um texto que visa o pleno desenvolvimento dessas pessoas, que visa a integração dessas pessoas na sociedade. Nós temos agora um estatuto que visa a inclusão social dessa pessoa, né? Que visa a cidadania, que visa tratar essas pessoas de uma forma diferente e que seja garantida a essas pessoas, né? Que seja garantida a essas pessoas condições de igualdade, direitos, liberdades fundamentais, que são direito de todos, independente se a pessoa possui ou não a deficiência, são direito de todos. E quando nós falamos também de pessoa com transtorno do espectro autista, que muitas vezes fisicamente nós não percebemos, né, que eles possuem alguns estereótipos, né, eles possuem algumas formas de comunicação também que são um pouco, entre aspas, né, muito convencionais,
Porque quando nós falamos de deficiência no geral, quando nós falamos de deficiência visual, deficiência auditiva, física, múltipla, muitas vezes é percebido isso. Mas não necessariamente pessoas com o transtorno do espectro autista, elas possuem outra deficiência associada. Então, eles podem muito bem circular, interagir na sociedade, sem que eles tenham algum ponto marcante, né, que seja tão forte e que ele consiga ser rotulado, que ele consiga ser já encontrado, né, descoberto como uma pessoa que tenha o transtorno do espectro autista, né, porque não é visível, na verdade, né, os comportamentos, a questão da dificuldade da interação social não é uma coisa visível. E agora a gente vai entrar naquela questão que eu queria trazer para vocês, de um artigo que fala sobre o dever do Estado, da sociedade e da família. É nosso dever também assegurar a pessoa com deficiência com prioridade, e aí nós retornamos para a lei, para a política, né, que assegura o direito das pessoas com transtorno do espectro autista, quando a gente fala da prioridade. Então, é nosso dever, é dever da sociedade, é dever do Estado, assegurar essa pessoa a efetivação dos direitos. Gente, quantos direitos nós podemos observar aqui? Quando a gente volta para as legislações anteriores, a gente percebe que os direitos eles eram descritos de uma forma muito sucinta e de uma forma muito ampla, que a gente não poderia detalhar, né? E muitas vezes, pela falta do registro, né, do direito, muitas vezes passava desapercebido. E agora a gente vê o detalhamento de cada direito que deve ser garantido. Quais são eles? O direito à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, o direito à alimentação, à habitação, à educação, que a gente vem falando tanto, que é um pouco mais do foco da nossa conversa, do nosso estudo, como vocês perceberam. O direito à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habitação, à reabilitação, o direito ao transporte, à acessibilidade. Quando a gente fala da acessibilidade, a gente tem N pontos para ser discutido em relação a esse direito. O direito à cultura, ao desporto, ao turismo, lazer, informação, comunicação, os avanços científicos e tecnológicos, o direito à dignidade, direito ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Vejam como a gente vem de um retrocesso, de uma linguagem muito específica quando a gente fala da Constituição Federal, de trazer o pleno desenvolvimento, mas nós percebemos que, historicamente falando, nós temos uma sociedade que deseja que a pessoa com deficiência, que a pessoa com transtorno do espectro autista se molde à sociedade, porém nós temos uma lei que garante a efetivação do direito referente a diversos outros itens, diversos outros tópicos, porém que garantam o bem-estar pessoal, social e econômico dessas pessoas. E é com essa fala que eu encerro a nossa conversa de hoje, tendo em vista a nossa proposta de trazer um pouco e discutir um pouco sobre o direito da pessoa com transtorno do espectro autista, que passa por um processo muito semelhante também ao direito das pessoas com deficiência de uma forma geral, apesar de ser mais específico, apesar de trazer mais termos específicos, de nós sabermos que o transtorno é um transtorno que lida, né, que trata exatamente do neurodesenvolvimento, que trata da questão da interação social, como eu já disse anteriormente, das restrições sociais, da dificuldade de comunicação, nos interesses, nos movimentos repetitivos e estereotipados, que são específicos do transtorno do espectro autista, que hoje, né, diante do nosso DSM, que a gente tinha visto, o DSM-4, que é o Manual Diagnóstico, a gente já está no DSM-5, desde 2013, e a gente já trata o transtorno do espectro autista de uma forma mais ampla,
Quando a gente fala hoje de transtorno do espectro autista, a gente não fala especificamente só dos transtornos gerais do desenvolvimento. A gente consegue trazer de uma forma muito clara o que é esse transtorno, como ele se configura, como nós podemos falar, como nós podemos entender e trazer de uma forma muito ampla, porque justamente o transtorno do espectro, ele traz características e manifestações que eles variam muito. Então, quando a gente fala de transtorno de Rett, quando a gente fala de transtorno de síndrome de Rett, desculpa, quando a gente fala de síndrome de Rett, quando a gente fala de síndrome de Asperger, transtorno de Asperger, a gente fala também no sentido mais amplo. Por isso que hoje, também de acordo com o DSM, ele traz muito específico o uso desse termo, transtorno do espectro autista, por estar diante de N possibilidades, né, de amplas possibilidades, não só com o transtorno autista, RET, o desintegrativo da infância, os TGDs sem especificação, né, como a gente já viu anteriormente no nosso trabalho. Então, pessoal, eu espero que eu tenha contribuído um pouco mais para vocês saberem um pouco mais sobre o direito da pessoa com TEA. Esse tema ele nunca se esgota. Cada vez que nós formos conversar, que nós formos refletir, nós sempre vamos ter mais embasamento para discutir. Mas no mais era isso. Eu espero que eu